No nosso episódio anterior, falamos muito sobre as consequências do uso desenfreado da tecnologia e da inteligência artificial de maneira específica, mostrando primeiro como ela nos assiste para alcançarmos lugares, né, inéditos em outro tipo de velocidade diferente da que nós temos regularmente e quais são as consequências no episódio 2 do uso desenfreado delas nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e na maneira como nós estamos nos blindando tecnologicamente para as fricções tão importantes que o processo de aprendizado nos traz. Então, se você ficou para baixo vendo o nosso segundo episódio, então a gente vai tirar hoje, no nosso terceiro e último episódio da websérie Provocações Criativas 3 IAs, vamos tirar dessa fossa tech, porque vamos falar da importância em utilizarmos essa última e interessantíssima e preciosíssima IA. Chegou a hora da gente começar a falar sobre intencionalidade aumentada. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao terceiro e último episódio dessa websérie especial que reúne provocações criativas com aprendizados dos maiores eventos de inovação e criatividade em que a gente participou no mundo. Meu nome é Diego Fonseca, eu sou fundador da Vitamínica, que é um hub criativo que transborda a criatividade através de conteúdos inspiradores e experiências de aprendizado. Está sendo ainda, porque ainda não acabou esse último episódio, um prazer guiar vocês ao longo dessa websérie, que apresenta agora seu último episódio, que na verdade é um grande aprendizado em voz alta que a gente compartilha com você. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, agora é a hora, né, para você voltar nessa playlist e conferir o início dessa websérie. Mas se você está aqui, já viu todos os outros dois, ficou curioso ou curiosa com o que vamos falar aqui hoje, é justamente por aí que essa jornada começa, porque a gente vai começar a falar sobre como é que a gente traz mais intenção para o nosso dia a dia, e ela passa muito por curiosidade. Então, a primeira pergunta que a gente traz é: onde mora a sua curiosidade? Você já tentou fazer essa pergunta para você mesmo? Uma das coisas que eu acho que são uma das falácias desse universo criativo é quando as pessoas começam a dizer para você que você precisa experimentar as coisas que você não gosta para você ser mais criativo, porque isso é aumento de repertório, etc, etc. Mas eu acho que a curiosidade está justamente em abrir frestas que levam você ao interesse de outros mundos, outros saberes, outros aprendizados, que você não iria se não houvesse o mínimo de interesse. Então, não adianta você lutar contra algo que você odeia ou detesta. Você tem que ir até esses muros do seu conhecimento, ou até a frase que usamos da Tamara Klink no segundo episódio, falando sobre o que o risco é a borda das previsões, né? Ou a frase do prefeito de Lisboa, que abriu a Web Summit, falando sobre levar as pessoas até a fronteira do seu conhecimento com o futuro. Ou seja, você visitar essas bordas, essas fronteiras, né? Você já teve curiosidade de se perguntar isso, né? Teve um painel muito interessante que eu posso ousar dizer aqui que foi o painel mais interessante do South by Southwest, né, esse grande festival de criatividade mundial, e que ele falou justamente sobre culturas curiosas, né? Como é que você cria essas culturas e como é que você fomenta e estimula a curiosidade das outras pessoas para que você possa colocar isso mais no dia a dia. Isso passa muito por trazer intenção genuína em querer saber, em querer descobrir, em querer aprender, né? E se a gente puder pensar um pouquinho como eles apresentaram a forma com que as perguntas são faladas, né? É uma empresa americana chamada Now What. Ela gastou mais de $1 milhão pesquisando como é que as pessoas fazem melhores perguntas, e elas descobriram várias coisas interessantes em relação às perguntas e como é que elas são feitas. E uma delas é que elas existem dentro de uma relação de poder, né? Você vê que juízes, médicas, advogados, são sempre eles, e professores, são sempre eles que têm o poder da pergunta, né? E o quanto disso foi colocado para dentro dos ambientes profissionais também, né? Em que as pessoas com crachá maiores, gestores, presidentes, gerentes, são sempre eles e elas que fazem justamente as perguntas, né? E o mais engraçado é que os professores ainda fazem essas perguntas já sabendo as respostas. Mas, ok, tirando todo esse ponto, como é que a gente começa a promover essas culturas criativas? E segundo eles, isso passa por 2 letras, né? Que na verdade é uma sigla para quociente criativo, ou quociente de curiosidade, né?
E que o mais engraçado é que esse quociente de curiosidade, ele é alimentado tanto por boas práticas, quanto por perfis curiosos, né? E que eles são, segundo eles são 4, tá? O primeiro é a criança interior, o segundo, o rebelde, o terceiro é o experimentador e o quarto, o viajante. Primeiro, que a criança interior é muito parecido com uma criança, né? De verdade, né? Ama a novidade, não tem muito medo de assumir riscos e é muito persistente, né? Crianças fazem de 3 a 4 anos quase 400 perguntas por dia, né? Então você imagina a persistência de alguém curioso que quer justamente descobrir coisas novas e diferentes, né? Já o rebelde foca mais nos desafios, né? Ele traz o risco com muito conforto dentro do seu dia a dia e adora transformações em realidade. O experimentador, assim como o próprio nome diz, ele acumula muito repertório, porque está sempre experimentando coisas novas, né? Por isso ama experimentar. E traz um olhar diferenciado para os detalhes que outras pessoas não conseguem simplesmente alcançar. E por último, o viajante, que ele utiliza sempre novas formas de pensar, fazer, agir. Ele é um exímio conector de pontos, né? E uma mente aberta para trazer coisas novas para a mesa o tempo inteiro. E o mais legal é que não é, por mais que você se enxergue dentro de um perfil ou de outro, não é um perfil é melhor do que os outros, é simplesmente o balanceamento entre eles é o que faz uma pessoa ser genuinamente curiosa, né? E óbvio que todos eles têm os seus efeitos colaterais. Se você quiser saber, propaganda aqui rápida, você vai lá, depois que acabar aqui o seu terceiro episódio, no @vitaminica.br, que tem um post falando especificamente sobre esses perfis curiosos e quais são os cuidados também que precisam ter para cada um desses perfis. Né? Mas o mais legal foram dicas que eu acho que eles trouxeram para conseguir criar, né, esse fator curioso ou você estimular isso dentro das pessoas. Né? O primeiro é você construir isso com o estilo de todo mundo. Né? Você não adianta você querer trazer a curiosidade para a mesa sem que você faça com que as outras pessoas se sintam à vontade para trazer a sua curiosidade, né, justamente para o seu dia a dia. Então, é um processo diverso, inclusivo, e todos os estilos são bem-vindos, né? 2, criar uma linguagem comum. Existem culturas que já existem em cada um dos lugares, dos locais em que vocês trabalham, vivem, etc., a sua própria cultura. Então é importante que você também se adeque a ela para criar uma linguagem comum para que as pessoas também se sintam à vontade e conecte com o ponto 1. Ponto 3, quebrar essa dinâmica de poder, né? Você tem reuniões em que somente algumas pessoas perguntam, somente algumas pessoas respondem. Como é que você consegue quebrar um pouco essa dinâmica de poder aos poucos, trazendo mais perguntas para esse universo? E número 4, colocar curiosidade no calendário. Isso é importante. Não simplesmente falar sobre a curiosidade, mas de que forma você consegue trazer ela para o calendário. E eles trouxeram exemplos como eles trazem sessões só de perguntas que não têm respostas, ou caixas de perguntas que são acumuladas ao longo da semana e toda segunda-feira as pessoas leem elas e refletem sobre elas. Para você trabalhar a curiosidade, você precisa de tempo, né? E outra coisa que precisa de tempo, e que é a quinta dica, a dica bônus, é para que você cada vez mais provoque as pessoas, né? É para isso que a gente está aqui, né? É para isso que eu estou aqui criando essas novas provocações, que as que me provocaram continuam me provocando, e eu espero que tragam coisas diferentes, né, na sua cabeça, na cabeça de quem você está transbordando essas provocações, mas provocar de verdade, né? Porque provocação, na verdade, é trazer inspiração para mudança. Esse foi o tema de outro painel que falou somente sobre isso, sobre provocações. E o mais legal é quando ele começou a falar, né, esse painel, um pouco sobre a característica do cérebro humano, né? E se a gente for avaliar como é que a gente chegou até aqui como ser humano, foi mais ou menos dessa forma aqui. Não que foi tranquilo, deitado na rede, balançando para lá e para cá, mas que o nosso cérebro, né, sempre trabalhou para economizar o máximo de energia possível, né? Então nós não fomos programados para mudar, né? Nosso cérebro simplesmente odeia mudança. E automatiza muitos dos pontos para deixar com que o nosso dia a dia, a nossa rotina não seja tão estafante, né? Imagine se você precisasse aprender a dirigir toda vez que você entrasse dentro de um carro. Então, esse processo de você sistematizar a automação de algumas coisas é importante para você economizar energia. Mas até que ponto você também não está trazendo isso para o teu dia a dia com o uso desenfreado da tecnologia, né? Fazendo justamente a conexão com o episódio 2. Só que isso traz consequências. Segundo esse painel, que foi muito legal,
falando sobre o poder da provocação, a gente, na verdade, odeia mudança e só muda por 2 motivos, ou para buscar prazer e diversão, ou para evitar a dor. Tem uma frase do Pedrinho Salomão que é muito legal, que fala sobre isso, é que nós aprendemos pelo amor, curtindo o resultado, né, o processo, ou pela dor, sofrendo com o resultado. E para que a gente possa trazer mais essas provocações e o que na verdade significa ou simboliza uma boa provocação, a gente tem 3 dicas. Na verdade, esse painel compartilhou 3 dicas, acho que são muito importantes para que você não deixe a provocação solta dentro da sua cabeça e para que as pessoas recebam ela com muito mais facilidade. A primeira delas uma boa provocação, ela desafia o pensamento dominante, né? Se você está trazendo alguma coisa que as pessoas simplesmente não se importam, ou que não tem nada de novo, ou que não tem nada que faça com que as pessoas minimamente parem para refletir, você não está trazendo essa necessidade de mudança, né, para que as pessoas possam refletir junto com você. Então, sim, elas precisam ser realmente provocativas, não gratuitas, mas necessárias para que você crie essa fagulha de movimento na cabeça das pessoas. 2, são formadas por dados e insights. Então, quanto mais embasadas, melhor, porque isso não sai do nada. Isso sai através de questões reais, de necessidades, de dores, de problemas, e que você possa embasar isso através de uma provocação. E 3, elas são concretas e acessíveis. Nada mais importante do que você apresentar ou vender uma ideia para alguém ou provocar alguém já dizendo como ela precisa se movimentar através do primeiro passo para tornar isso realidade. E aí, repare que eu estou trazendo isso no singular, né? Primeiro passo. Porque quando a gente traz primeiros passos ou prioridades, a gente começa a abrir muito o espectro e não trazer um pouco de foco para o que a gente quer, né? E esse é o mais importante. Esse cara aqui, falando inclusive sobre prioridade, é um escritor, né, americano chamado Simran Jeet, e que ele trouxe numa fala muito legal durante South by Southwest, uma fala que trouxe para uma pequena reflexão, né? Se simplesmente uma nave espacial viesse aqui com os aliens, esse aliens saísse dessa nave e começasse a observar você e a sua vida e o tempo em que você usa para fazer as suas coisas. E aí, ao mesmo tempo, você pudesse se perguntar no que eu passo mais tempo fazendo? Quais são as minhas prioridades? Isso traz um pouco da necessidade, da consciência, da intenção do que a gente está realmente fazendo. Porque, afinal de contas, nós somos o que nós repetimos. Então, as prioridades não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente faz, né? E cada vez mais trazendo essa consciência, cada vez mais trazendo essa intenção, que são, eu acho que, formas da gente conseguir exercitar nossas habilidades mais humanas, né? E quando a gente fala sobre essas habilidades, que são as chamadas soft skills, eu volto aqui com esse top 10 das habilidades mais desejadas, mais importantes para 2023 e para o futuro, que, acima de tudo, né, quando a gente fala sobre pensamento analítico, criativo, resiliência, escutativa, motivação, autoconhecimento, curiosidade, acima de tudo, elas são habilidades humanas. Quanto mais tecnologia a gente está trazendo para o nosso dia a dia, né, ou para o nosso redor, para a nossa sociedade, mais o resgate dessas habilidades humanas são necessárias para que a gente possa cada vez mais resgatar essa felicidade e essa conexão real entre pessoas e entre você e o seu trabalho, você e a sua vida de uma maneira geral. O mais legal foi que esse artigo aqui da Fast Company trouxe 4 características muito importantes para que você cultive e consiga se diferenciar das máquinas, ou pelo menos que a inteligência artificial, não vou dizer que não te supere, mas que você possa continuar resgatando a intencionalidade e a sua humanidade, que é tão importante ainda mais nesses tempos cada vez mais tecnológicos, né? Foram 2 professores que escreveram esse artigo e elencaram 4 características muito importantes. Muitas delas a gente já falou aqui durante esse terceiro episódio. A primeira delas é a humildade, né? Esse pensamento abstrato e outras atividades cognitivas já não são mais exclusividade nossa. Então, a gente tem que baixar a bola, entender que a gente precisa entender o que nos faz humano, né? Quais são as características que diferenciam a gente e o que me torna mais humano, ou mais importante ainda, o que me torna diferente das outras pessoas, né?
trazer essa humildade é importante também para o processo de aprendizado. A gente falou muito daquele efeito, daquela meta-ignorância ou do efeito Dunning-Kruger, que é, na verdade, um viés que a gente tem de pensamento, de ignorar a nossa ignorância e achar que sabemos demais. Então, acho que é importante a humildade para esse processo de aprendizado e de consciência que a gente precisa prestar mais atenção para o que a gente anda fazendo. O Adam Grant, que é um psicólogo, autor de vários livros muito legais, ele tem a expressão de falar de humildade confiante, para que você seja uma pessoa humildemente confiante, para que a síndrome do impostor não esteja invadindo os seus pensamentos, e você trazer essa confiança a partir desse pensamento para evitar um pouco estar nesse lugar, mas ao mesmo tempo abrindo espaço para o que é novo, para tentar as coisas diferentes e para trazer, obviamente, mais curiosidade para o seu dia a dia. Curiosidade, acho que foi o tema central que a gente veio trabalhando até agora. Eu acho que não é mais sobre as respostas, e sim sobre as perguntas. Não fomos educados a trazer novas perguntas para a mesa, e sim aprender respostas decoradas. Então, em tempos de ChatGPT, Google Bard, todas as outras ferramentas que estão trazendo respostas para a gente está se vendo numa posição de trazer melhores perguntas. Então, a curiosidade é uma das formas. Empatia, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre colaboração, né? Você traz diversos benefícios para o bem-estar, com a conexão, a colaboração, o trabalho em equipe. Então, assim, não esquecer que está todo mundo sendo protagonista das suas vidas o tempo inteiro. Então, é resgatar um pouco esse pensamento para que isso não entre no automático. E por último, e acho que mais importante, é o autoconhecimento. É entender, né, a nós mesmos e aonde queremos ir e queremos não ir também. Eu mencionei isso no episódio 2, eu escrevi um artigo que fala sobre essa diferença entre a alta performance e a auto-performance e trazer um pouco de consciência sobre aonde você quer chegar e no que você está disposto a fazer para entender aonde você alcança a sua auto-performance e não simplesmente comprando recortes ou receitas de outras pessoas que dizem que você tem que ir pelo caminho A, B ou C. E isso tem muito a ver com um recado, acho que muito legal, que o fotógrafo Thiago Bruno trouxe na Gramado Summit, quando ele falou desse palavrão aqui, né? Que ele diz que é o grande mal hoje da sociedade, que é a lodoxafobia, né? E isso foi muito, muito interessante aprender um pouco isso, porque o que significa esse palavrão? É justamente o medo surreal da opinião dos outros, assim, em níveis cavalares, em que enquanto a gente está vivendo um processo de cada vez mais blindagem tecnológica para as fricções, a gente está comprando muito recorte dos outros e metrificando essas relações para conectar todos os outros episódios, né? E olha que loucura, e acho que foi uma coisa que ele trouxe que realmente é maluco. Nós estamos meio criando receio ou medo de sermos nós mesmos, sabe? Então, a lodoxafobia é realmente uma patologia que já virou algo comum, né, em, sei lá, quase 100% dos casos das pessoas que pelo menos têm uma rede social. Então, isso é importante e acho que é importante também a gente direcionar nossa atenção para isso. E segundo a Grazi Mendes, que ela é head de diversidade e inovação da ThoughtWorks, ela trouxe um recado, na verdade um chamado, que é muito importante para que a gente comece a resgatar um pouco essa intenção e essa humanidade tão necessária nos dias de hoje. E para isso, ela falou sobre tecnologia ancestral, que foi um chamado, na verdade, para acessar essa nossa tecnologia ancestral, para que a gente possa trazer mais intenção, mais pluralidade, mais atenção e recorrer a 3 tecnologias ancestrais para que possamos hackear futuros desejáveis. E quais são essas 3 tecnologias ancestrais? Primeira delas, sonho. A gente, na verdade, subestima muito a importância do sonhar e o sono também, de dormir, no caso. Mas os sonhos, cara, isso é uma coisa espetacular que eu achei. Elas são oráculos, os sonhos são oráculos probabilísticos. Na verdade, tem uma psicóloga da Universidade de Harvard chamada Deirdre Barrett, que ela fala que os sonhos são apenas pensamentos em um estado bioquímico diferente. Então, já existem algumas pesquisas falando da importância de se dormir bem para que o cérebro consiga fazer o seu processo de descanso, as suas sinapses, o seu tempo de repouso para que você volte
ainda mais criativo. Falando ainda de outros grandes pensadores da história, né, da humanidade, que sempre tiravam a sua soneca para que isso pudesse, de alguma maneira, alimentá-los criativamente nas suas pesquisas, nos seus processos de descoberta. Tem uma frase muito legal de um livro desse cara aqui, chamado Rutger Bregman, Utopia para Realistas, que é muito bacana, e ele fala muito sobre a imaginação, que eu acho que segundo ele, é o que falta quando a gente começa a entender sobre a incapacidade de mudança, né? Então, a nossa incapacidade de imaginar um mundo onde as coisas sejam diferentes é apenas uma evidência da nossa falta de imaginação e não da impossibilidade de mudança. Então, a importância de sonhar para trazer esses pensamentos em outro estado bioquímico para a gente possa tornar, utilizando talvez um dos perfis curiosos, sonhos em realidade. Segundo tecnologia, criatividade. Isso a gente cansa de falar. Acho que se você não teve a oportunidade de seguir a gente lá no @vitaminica.br, a gente está sempre utilizando provocações para falar sobre a importância da criatividade. A criatividade é sobre aceitar o inesperado, é sobre conectar repertórios, né, para que você possa resolver problemas, né, mas aceitar o inesperado, mas não contar com ele, né? Até porque, segundo o head de inovação da IAIO, Luiz Candreva, na Gramado Summit, falou que o profissional do futuro vai ser o profissional que, óbvio, além de criativo, é que ele saiba navegar cada vez mais de maneira menos desconfortável em tempos caóticos. E nós não estamos falando de você tomar o seu café enquanto tudo pega fogo, mas como é que você usa o seu poder de adaptabilidade, usa mais intenção para que você consiga navegar nesses tempos cada vez mais turbulentos, com muita mudança, com mais inserção de tecnologia, né, e com mais imprevisibilidade, né? E o terceiro, que é lindo, que é a esperança, porque era a nossa única oportunidade de seguir caminhando. E tem uma frase de Santo Agostinho que é sensacional, que ele fala que a esperança tem duas filhas, né, a indignação e a coragem. Que a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como são e a coragem a mudá-las. Como provocação desse último episódio, a gente traz para vocês o seguinte: qual o prompt ou qual o comando para acessar a sua tecnologia ancestral? Para que você pense em o que acessa essa sua tecnologia ancestral e que faz você fugir da lodoxafobia para ser você mesmo. Ou você mesmo. Como a gente usa esse episódio de hoje é criar espaços e momentos para ouvir as outras pessoas e praticar a nossa curiosidade. Tem um exercício muito legal do Cláudio Tebas, ele é um palhaço, educador, autor, tem vários livros muito legais, e que ele fala que sempre que alguém contar alguma coisa para você, você sempre traz de volta duas perguntas, né? Como forma de você exercitar a sua curiosidade. E que sempre que ele faz esse exercício em dinâmicas, as pessoas nunca param na segunda pergunta, porque é algo viciante. É algo que ao longo do tempo, com muita prática, assim como qualquer coisa, vai se alongando, vai ficando mais forte, e você vai trazendo mais curiosidade para a sua vida. Segundo a Cris Lisboa, é uma escritora que estava também na Gramado Summit, diz que ouvir é troca de foco, é permitir que outras pessoas sejam iluminadas pela sua escuta. Então, escuta ativa, que estava lá no top 10 do Fórum Econômico Mundial sobre grandes habilidades para esse ano e para o futuro, também é importante. Então, revisite a sua intenção consistentemente. E como diz o Alex Bretas, que é um mestre na arte do autoaprendizado, você colocar intencionalidade em tudo é importante. Então, até o ato de respirar muda quando a gente coloca intenção. Então, já passou da hora de sermos pessimistas e está na hora de, nessa batalha dos estímulos, a gente resgatar cada vez mais a nossa intenção. Para um overview rápido entre os 3 episódios, eu acho que para refrescar a memória de você que passou por eles, e a gente fala aqui rapidamente sobre cada um deles, sobre as mensagens centrais. No episódio 1, que falou sobre inteligência, a primeira IA, que falou sobre inteligência assistencial, a inteligência artificial é uma ferramenta exploratória para você chegar em lugares mais rápido, para você terceirizar problemas ou para você simplesmente chegar a lugares que você nunca foi. Então, use-a com moderação e adapte-se ao seu dia a dia e à sua rotina. 2, quando a gente falou sobre intimidade artificial, a segunda IA, né? Em tempos tecnológicos, em que a tecnologia quer cada vez mais retirar a fricção ou os gargalos, nós queremos e precisamos cada vez mais de fricção para promover melhores aprendizados, conexões reais
e novas formas da gente aumentar e potencializar a nossa criatividade. E episódio 3, falou sobre intencionalidade aumentada. Quanto mais tecnologia a gente está vendo, mais blindagem tecnológica, mais resgate à humanidade a gente vai precisar. Gente, a Vitamínica, ela quer te ajudar a transbordar cada vez mais criatividade, inovação e provocações, para que vocês levem elas adiante, onde quer que vocês vão, onde quer que vocês estejam, e comecem a interpretar essa oportunidade. Essa, na verdade, é uma experiência de aprendizado, e outras oportunidades com novos olhos, com novos pensamentos e com novas formas de ver o mundo. Acho que esse é o mais importante, sempre trazendo intenção para todos esses pontos em que você tocar com o teu pensamento ou com provocações que foram direcionadas a vocês. Se você quiser bater esse papo, levar esse conteúdo para promover essa conversa criativa, né, ou no workshop, manda um alô para a gente, manda um alô pelo olá@vitaminica.com.br, ou acessa a forma com que a gente processa esses pensamentos do futuro, né, esses insights do futuro, no vitaminica.com.br/insights. Aqui estão todos os nossos dados. Muito obrigado por ter, para quem assistiu toda a websérie, para quem assistiu só esse capítulo, corre para assistir depois os outros 2, com calma também, porque acho que precisa desse tempo de reflexão. Caso vocês não sigam a gente lá no @vitaminica.br, no Instagram ou no nosso perfil do LinkedIn, então já está convidado ou convidada a fazer isso. Foi um prazer poder compartilhar muitas dessas provocações, né, dessas pulgas que estavam atrás das minhas orelhas aqui, para que outras pessoas também possam transbordar essas provocações para outras pessoas e outros ambientes. Acho que foi um grande aprendizado aqui em voz alta, que eu curti muito fazer. Espero que você tenha curtido muito assistir. Se você curtiu muito, acho que alguém pode curtir também pra caramba. Compartilha isso com outras pessoas e faça justamente essas provocações transbordarem não só a cabeça de vocês, mas também a mensagem para que as pessoas possam trazer mais intencionalidade para o dia a dia, potencializando seus pensamentos e fricções necessárias do processo de aprendizagem. Obrigado, foi um prazer e a gente se vê. Valeu!